Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 22. Todos falavam bem de Jesus e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Palavras de graça que saíam de seus lábios. A cena em Nazaré é o primeiro evento público de Jesus no Evangelho de Lucas. Ele funciona como uma espécie de declaração de missão do Messias. Escolher Nazaré para começar a agir era significativo por ser ela uma cidade pequena e de pouca importância na Galiléia. Mas era de gente amiga, gente conhecida, gente com uma afetividade especial. Era a minha gente. Então é ali que Jesus se levanta e lê Isaías capítulo 61, dizendo: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, e para libertar os oprimidos, e proclamar o ano da graça do Senhor. Algumas coisas que Jesus diz aqui. Ele diz que ele veio proclamar as boas novas aos pobres. Pobre é um marginalizado que depende totalmente do cuidado do outro. É como se Jesus dissesse: eu vim cuidar daqueles que são alvos de um sistema injusto e impiedoso. Diz ainda: eu vim dar liberdade aos presos. Preso é um prisioneiro de guerra, um capturado levado cativo depois de perder a guerra. É como se Jesus dissesse: eu vim pôr em liberdade todos os que estão presos. A libertação é uma total transformação da vida e da sociedade. O Evangelho é o poder transformador, é ele quem quebra cadeias espirituais e sociais, levando a uma liberdade que reflete o cumprimento das promessas do Reino. Mais ainda, Jesus diz que veio trazer recuperação da vista aos cegos. Sim, cegos são pessoas com deficiência visual. Mas além de curar a cegueira e a cegueira espiritual, há uma ênfase na ação de trazer luz para as áreas da justiça, da educação, de todos os cantos da nossa sociedade. Eu vim trazer liberdade aos oprimidos, aqueles que estão esmagados, quebrados, despedaçados, gente ferida. Há tanta gente ferida e machucada por aí, a ideia de libertação abrange a reconciliação total do ser humano com Deus, consigo mesmo, com os outros e com a criação. E todos ficaram admirados por suas palavras de graça. Mas há uma tensão no texto aqui, quase desapercebida para aqueles que não conhecem Isaías 61. Jesus intencionalmente omite uma informação. A afirmação: o dia da vingança do nosso Deus. Vingança. Como pode haver manifestação de graça em dias de vingança? No trecho do livro Memorial de um Convento, José Saramago diz assim: porque a justiça dos homens é tardia e falha, e quando se quer vingar com suas mãos, já o tempo gastou os ânimos e as forças, já o ódio deixou de ser motor. Já o tempo gastou o ânimo e a força. A vingança nos cansa, rouba de nós energia para a vida. E acredito que graça e vingança não podem se encontrar nunca. O abade Bernardo de Claraval, um pensador místico medieval, disse que o cristianismo de sua época apresentou uma face de um Cristo enfurecido, que ao invés de perdoar aqueles que o crucificaram, aceita com prazer a morte desse inimigo, como se o Cristo ansiasse por vingança. Ao cristianizar o império, imperializou-se o cristianismo. E essa mistura de religião e poder tornou-se um desastre na história. Dessa forma, o cristianismo descartou a imagem dócil de Jesus e passou a perseguir pessoas, grupos, começando pelos judeus e se estendendo por todos aqueles percebidos como opositores, mesmo que fossem parte do próprio corpo de Cristo. Esse cristianismo imperial colonizou o mundo inteiro e apoderou-se das riquezas, transformou vários povos em escravos, lançando mão do pressuposto de levar o evangelho. As pessoas ficaram admiradas pelas palavras de graça de Jesus. A missão de Jesus foi testemunhar a presença da graça do Reino. Aliás, Jesus é a própria manifestação do reinado de Deus. Com a chegada de Jesus, o reino chegou. E Jesus começou a mostrar a autoridade de Deus sobre todos os elementos da natureza, sobre as enfermidades humanas, sobre os espíritos maus. Era ele quem julgava os poderes temporais e opressores, Sinédrio, Império Romano, Rei de Israel. A sua autoridade é manifesta até sobre a morte, quando ele ressuscita pessoas. Jesus manifesta a sua autoridade e poder, não com vingança, mas libertando, curando, transformando e se dando por inteiro em favor do outro. A missão de Jesus é manifestar a realidade do reino. O mesmo Lucas, em Atos, vai dizer que o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Para quê? Para manifestarmos o reino de Deus também. Anunciando que Jesus é gracioso
e que toda autoridade está sobre ele. Há tanta dimensão da existência que precisa da manifestação do reino de Deus hoje em dia. Os discípulos de Jesus são os protagonistas da manifestação do reino de Deus nesse mundo. Nós que oramos, venha o teu reino, devemos testemunhar a autoridade de Jesus se manifestando no mundo. Manifestar com maior intensidade o reino de Deus aqui, sonhando com a plenitude dele entre nós. Como seria o mundo se ao invés da vingança houvessem atos graciosos? Como seria usar a ciência e a tecnologia com graça? Como é que a gente cuidaria da floresta? Como é que a gente cuidaria dos pobres? Como é que a gente cuidaria das crianças? Como é que nós nos responsabilizaríamos por tanta morte? Como é que nós lidaríamos com dinheiro? Como é que nós reagiríamos diante de tanto poder? Como é que nós iríamos administrar as nossas cidades? Como seriam as nossas relações fraternas? A minha oração é que haja transbordar da graça sobre nós, a tal ponto que o mundo seja cheio dessa graça. A resposta de Deus para o mundo desgraçado é a graça que nos liberta, que nos dá serenidade, que nos cura e que nos enche de vida. Que a graça seja com todos.